Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas, para a gente continuar a sequência do nosso texto, a nossa exposição. Lucas capítulo 16. E hoje ela se dará do versículo 19 ao versículo 31. Lucas 16, do verso 19 ao verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou, os olhou e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante, Pai, da Tua palavra, diante, Senhor, do Teu Santo Espírito. Nós, ó Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, nessa manhã, que possamos, ó Deus, mais uma vez ouvir a Tua voz, que possamos, ó Pai, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, consolados, confortados, mas também confrontados, ó Deus, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, Deus. Que o nosso coração, Pai, esteja aberto, que os nossos olhos e ouvidos também, ó Deus, atentos à Tua palavra, que não percamos, ó Deus, sequer uma vírgula da Tua palavra, porque assim como lemos no domingo passado, Deus, nenhum tio cairá, ó Deus, da Tua palavra, da Tua lei. Isso nos mostra o quanto ela é importante, que ela é essencial a nós. Não é uma opção, ó Deus, aos Teus filhos, mas ela é, Senhor, comparável, Pai, ao ar que respiramos. Nós não podemos viver sem a Tua palavra, porque ela é o guia. Ela, Deus, nos apresenta a Ti. Ela nos ensina como vivermos, ó Deus, como sermos cidadãos do reino, Pai. Por isso, fala conosco, ó Deus, que o nosso coração, nossa mente, os nossos olhos e ouvidos estejam atentos, ó Deus, a cada palavra que o Senhor, através do Teu Espírito, tem a falar sobre nós. E assim sejamos conformados ao molde perfeito, conformados, ó Deus, e cheguemos à estatura de varão perfeito, à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, conta-se, pesquisando um pouco sobre esse texto e algumas histórias que eu pudesse usar para chamar a nossa atenção, a atenção de vocês ao que o Senhor está escrevendo aqui, eu me deparei com a história de uma jovem chamada Kitty, dos Estados Unidos, em 1964. Uma reportagem que eu encontrei dizia que ela estava caminhando pela rua, numa cidade nos Estados Unidos, e de repente ela foi atacada covardemente por alguns homens. E durante o dia, não foi nem à noite onde ela não pudesse ter ajuda, mas durante o dia, à vista de todas as pessoas que passavam naquele lugar,
Aquela jovem foi atacada brutalmente e covardemente. E muitas vezes nós nos espantamos quando nós vemos o que acontece com a vítima. De fato, ela foi agredida covardemente, mas o que mais me chamou a atenção não foi nem o resultado do ataque em si, porque confesso para os irmãos que eu nem vi se ela foi levada ao hospital, se ela faleceu. O que me chama a atenção é que, diante da vista de muitos, ninguém a ajudou. Ninguém quis interferir, ninguém quis interceder, ninguém tentou salvá-la. À vista de todos. E durante a reportagem foi se entendendo ou perguntando às pessoas que ali estavam o porquê de ninguém intervir no sofrimento daquela jovem. E a reportagem vai dizer que muitos disseram algumas frases. Entre elas alguém vai ajudar. Mas será que de fato aquilo é verdade? Alguém está chegando. Alguém deve ter ligado para a polícia. Ou seja, todos eles tinham um motivo para não ajudar, para não interferir. E é mais ou menos isso que nós vamos ver no texto de Lucas. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Olhando para essa história, cada uma dessas pessoas seguiu com a sua vida convencido de que ainda haveria mais tempo ou haveria tempo de alguém ajudá-la. Não eles, mas alguém as ajudaria. Ainda haveria tempo. A responsabilidade então não era deles que ali estavam, mas de um alguém que chegaria, ajudaria e salvaria aquela moça. E esse é o ponto mais importante, irmãos, que eu quero que vocês se atentem. Esse povo, ou esse pessoal que estava ali durante o ataque daquela jovem, eles não eram ignorantes. Quando eu digo ignorantes, eles sabem como devem agir em casos assim, em casos de violência. Eles sabiam que deveriam ajudar. Eles não o fizeram, não foi por causa ou porque eles não sabiam como agir. Repito, eles não eram ignorantes. Eles ouviram o pedido de socorro. Eles viram aquilo que estava acontecendo. O problema então deles não foi a falta de informação, foi a indiferença. Cada um deles presumiu o seguinte: alguém vai fazer algo. Só que aquela jovem foi atacada e ninguém fez nada. Irmãos, o que torna essa história então perturbadora é a atitude daqueles que estavam ao redor daquela jovem. E a conexão que nós vemos com o nosso texto é essa. É exatamente esse engano que Jesus agora confronta nesse texto. Esse tipo de engano, ouvir e não praticar. Saber, ter informação e não colocar em prática. É o que Jesus vai dizer aqui. Ele vai contar essa parábola, é uma história em forma de parábola, para mostrar justamente que a resposta àquilo que ouvimos precisa acontecer agora, porque vai chegar o tempo em que não é possível mais responder a palavra do Senhor. Vai chegar um tempo e nós vamos ver que nós estaremos já diante do Senhor e não haverá mais tempo, espaço para responder aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos ouvindo. Ou seja, a resposta, na verdade, é selada a partir do momento que nós fecharmos nossos olhos nessa vida e abrirmos na eternidade. Por isso o tema do sermão, irmãos, dessa manhã é: ouça a palavra de Deus enquanto há tempo. E ouvir aqui, como eu disse às crianças, não é simplesmente escutar, é atender, é colocar em prática, que é isso que Jesus vai nos ensinar aqui. Jesus deixa claro que ouvir a palavra de Deus não é algo para depois. Não é como se você fizesse o almoço, como nós vamos fazer daqui a pouco, e resolvesse comer à tarde. É agora, é imediato. A resposta dada hoje define o destino eterno. E é isso que nós vamos ver. Rapidamente, nós sabemos que Lucas escreve esse livro. Nós já temos visto isso nos últimos domingos, provavelmente nos anos 70, 80 depois de Cristo.
Ele escreve a Teófilo, mas também a toda a igreja. A sua carta, o seu livro, o seu escrito Lucas Atos era destinado a um homem específico, mas também a toda a igreja. O objetivo de Lucas não era apenas informar, como eu havia dito no último domingo, mas produzir certeza que leva à obediência, ouvir e obedecer. Ele escreve para confirmar a verdade do Evangelho e mostrar a coerência do plano de Deus através do Evangelho e confrontar toda falsa segurança ou hipocrisia religiosa. O contexto imediato do nosso texto começa no capítulo 16, ou nós passamos pelo capítulo 16, iniciamos no capítulo 15. Jesus ele começa o capítulo 15 respondendo à murmuração dos fariseus. E aí nós vimos, durante esses domingos com o reverendo Wagner, Deus buscando o perdido, uma festa, há um convite para essa festa. Nós vimos depois que o problema não era estar fora da casa do Pai, mas estarmos dentro com o coração indiferente à palavra de Deus. A tensão não é entre pecadores e Deus, mas entre religiosos e a palavra do Senhor, a revelação do Senhor. No capítulo 16, do verso 1 ao verso 13, nós vemos que Jesus passa a ensinar os discípulos agora sobre como viver na casa do Pai. A vida diante de Deus ela vai envolver então prestação de contas, vai dizer que o tempo é limitado, os recursos eles vão revelar as nossas prioridades, a fidelidade cotidiana vai expor então aquilo que governa o nosso coração. E Jesus vai terminar esse primeiro bloco, do verso 1 ao verso 13, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. No versículo 14 ao 18, que nós vimos no domingo passado, Jesus ele provoca o texto vai mostrar que o ensino de Jesus, na verdade, provoca uma reação imediata dos fariseus, que não é submissão. Nós vimos que os fariseus então zombaram de Jesus, porque eles eram amigos do dinheiro. Os dois senhores que Jesus havia dito nos versos 1 ao 13, dizia respeito ao dinheiro. Ninguém poderia então servir a Deus e as riquezas. E qual é a atitude ou então qual é a resposta dos fariseus? Zombaria. Não porque não entenderam. Zombaria porque eram amigos do dinheiro. Entenderam e entenderam muito bem. Não era ignorância. Era a exposição do coração deles diante de Deus, porque eles eram amigos do dinheiro. Jesus então expõe a fé de aparência deles. Eles iam para as sinagogas, se vestiam muito bem, levantavam suas mãos, oravam, eram bem vistos pela sociedade, mas Jesus disse que a fé deles era uma fé hipócrita. E Jesus vai dizer então que Deus, Ele não olha como os homens vê, não enxerga como os homens enxergam. Os homens enxergam a pompa, a beleza, a aparência, mas Jesus vai dizer justamente o contrário. Jesus vai dizer que Deus enxerga o coração. E que por isso o padrão da lei não muda. E o reino de Deus governa então a vida diária. Não somente as atitudes. Não somente o exterior, mas também o interior. E agora no verso 19 ao 31. Nesse ponto Jesus agora leva o ensino ao confronto final. Nós vamos ver que não há nova revelação. Não há sinal extraordinário. O foco agora passa do como viver para o que acontece quando não se ouve a palavra de Deus. Quando não se ouve os ensinos de Jesus. Jesus vai dizer que o tempo da resposta é agora. Depois resta apenas a confirmação daquilo que já foi vivido em vida. Lembro mais uma vez aos irmãos, o tema do nosso sermão é ouça a palavra de Deus enquanto há tempo. E nós vamos fazer isso em 3 passos, ou em 3 verdades. A primeira verdade é, ou em primeiro lugar, investigando agora se a sua vida, se você está ouvindo a palavra de Deus ou a ignorando, nos versos 19 ao 21. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Irmãos, Jesus começa contando essa história como um retrato, e Lucas agora a transmite a nós
com algumas ideias ou a partir da língua grega, mostrando que, ou descrevendo a vida desses dois homens como um padrão contínuo, é uma rotina. Não é uma vida ou um momento específico em que aquele homem era rico, e não era um momento específico em que aquele homem era pobre. Mas aquele homem sempre foi rico. E aquele homem à porta dele, Lázaro, sempre foi pobre. Antes de Cristo falar da morte, do inferno, do abismo, ou de qualquer apelo, o texto nos obriga a olhar para o presente, irmãos, para a nossa vida agora, para a nossa vida diária, a nossa vida normal, para aquilo que nós fazemos diariamente, repetidamente, e nos perguntarmos: temos ouvido a palavra de Deus, colocado em prática a palavra de Deus, ou nós a ouvimos como informação, a retemos como algo novo, mas que não impacta e não muda a nossa vida diária? O que está em jogo aqui, irmãos, não é um detalhe, ou um deslize, ou algo isolado. O texto vai expor exatamente um coração, revelar exatamente um coração por um estilo de vida. Perceba que não há discurso. O rico não fala nada. O rico não diz nada. Lázaro também não diz nada. Mas Jesus vai expor exatamente o coração deles através do seu estilo de vida, através das suas ações, através do seu discurso. Jesus começa então pela vida presente, não pelo juízo. A narrativa vai nos apresentar um retrato e como a vida é descrita através de um padrão de vida, de uma rotina. O foco então está no modo contínuo de existir, de viver. E eu repito, irmãos, o texto nos força a olhar para o agora. Não para algo pontual simplesmente, mas para uma vida constante. Esse texto nos mostra um coração revelado por um estilo de vida. Repito, até agora não houve palavras desses dois homens. Esses 3 primeiros versículos nos descrevem esses homens. Então, se em primeiro lugar, nós devemos investigar, e a partir dessa investigação nós precisamos fazer 2 coisas. A primeira delas é reconhecer que Deus avalia a sua vida, não apenas pelas suas palavras ou pelo seu discurso religioso. Como eu disse às crianças, não basta uma roupa de crente, não basta uma confissão de presbiteriano, reformado, cristão. Deus não avalia a sua vida, a minha vida, pelo que nós falamos, ou pelo que nós dizermos ser, ou pela forma de nos apresentarmos. Deus não avalia a nossa vida por isso. Então você precisa reconhecer que Deus avalia a sua vida pelo seu coração, que é manifestado diariamente pela vida e pelas escolhas que você faz, que nós fazemos. Por isso, antes de qualquer palavra, Jesus ordena que olhemos para a vida desse homem. O texto, repito, não começa pela crença dele, mas como ele vivia. O texto, irmãos, nos diz que ele era rico, se vestia muito bem e que todos os dias vivia uma festa, um banquete. A vida desse homem era continuamente uma vida tranquila. Festa, alegria. Não é o que o mundo prega hoje? Não é o que as pessoas aí fora dizem hoje? Você precisa se alegrar todo dia. Você não pode viver triste, você não pode sofrer. Esse homem rico, irmãos, não sofria. A rotina dele era a alegria, a festa. Ser rico era a identidade dele. Irmãos, não há discurso religioso aqui, não há justificativa, não há confissão. Deus está avaliando esse homem pela vida dele, pelo dia a dia dele, e não pelo que ele fala, não pelo que ele diz. O coração, irmãos, desse homem é exposto através da vida que ele escolhe viver diariamente. Ouvir a palavra, irmãos, ou
a escuta da palavra, ela se revela nos nossos hábitos, não nas nossas declarações. Como eu sou no trabalho, como eu sou no colégio, como eu sou em família, como eu sou quando ninguém está olhando, como eu sou. Ouvir a palavra, atender a palavra, não se prova primeiro pelo nosso vocabulário, pelo nosso modo de vestir, ou pela nossa vida organizada. O texto nos ensina que a surdez espiritual, ela aparece antes através da rotina, não no discurso. Então, de que vale nós termos as melhores e mais belas palavras, se essas palavras não são vistas nas nossas atitudes diárias? A investigação que Jesus exige de nós, irmãos, começa aqui. É investigar se nós estamos ouvindo a palavra e não no que eu digo que creio, ou não no que eu digo, mas como eu vivo quando ninguém está observando. As nossas escolhas diárias denunciam se a palavra de Deus está sendo ouvida por nós ou ignorada. Nós podemos fingir para todos à nossa volta, irmãos, que estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós não podemos fazer isso para o Senhor. Lembre-se que no texto anterior Jesus disse: Deus enxerga o coração. O nosso coração não está escondido atrás das belas palavras, do terno, da gravata, do vestido, da maquiagem, dos óculos. O nosso coração está exposto diante de Deus, e Deus avalia uma vida inteira, e não frases soltas, e não aparência religiosa. E essa investigação deve nos levar a reconhecer as nossas escolhas e se nós ouvimos ou não a palavra de Deus através dos padrões da nossa vida, das repetições, das nossas prioridades. É aí que nós provamos se ouvimos verdadeiramente ou somos indiferentes à palavra de Deus. Mas em segundo lugar, investigar se eu tenho ouvido ou não, atendido ou não a palavra de Deus. É admitir que a indiferença ao próximo também denuncia um coração que não ouve a palavra de Deus. Agora Jesus coloca diante dos nossos olhos alguém que o rico não podia alegar que não via, que não conhecia. Jesus não muda de assunto. Ele agora aprofunda o retrato da vida do rico, mostrando quem estava à porta dele. Você vivia uma vida de riqueza, de luxo, mas há alguém à sua porta que vive em necessidade. O texto agora introduz Lázaro como um contraste real, vivo, não como uma ilustração distante, como eu trouxe no nosso início, daquela jovem nos Estados Unidos, que nós não vemos, não vimos, não conhecemos, nós só ouvimos falar. O texto coloca Lázaro lado a lado com o rico, não é nada distante, fazendo parte do dia a dia desse homem. Esse contraste, o rico é apresentado primeiro, logo depois vem Lázaro. Não são dois mundos distintos, separados. Não são duas vidas, não são dois personagens que vivem numa extremidade ou outra da cidade. São pessoas que vivem lado a lado. Duas vidas colocadas lado a lado pelo texto. E observem, irmãos, Lázaro, ou pobre, é apresentado pelo nome. Lázaro tem nome. E significa Deus ajuda. E aqui nós percebemos uma ironia, mas uma ironia santa, porque Deus é a única esperança de alguém que não tem nada. Deixa eu melhorar essa frase. Deus é a única esperança de alguém que percebe que não tem nada. Porque toda a riqueza desse mundo é nada se não tivermos Jesus. Se Lázaro significa Deus ajuda, nós vamos ver que no decorrer do texto realmente isso acontece. Mas, irmãos, a miséria era colocada na porta daquele homem. Lázaro não estava longe, não estava escondido, como eu disse. Ele estava junto à porta do rico, na vida cotidiana dele. O texto então com isso, Jesus vai eliminar qualquer oportunidade de desculpa daquele homem.
Ele nunca vai poder dizer que não viu Lázaro, porque o texto deixa claro que ele vivia à porta daquele homem. A proximidade então torna a indiferença moralmente indesculpável ou inescapável. Ele não tinha a oportunidade de se justificar, porque aquele homem estava dia após dia. Como eu disse, não há dois ambientes aqui, é um lugar, onde do lado de dentro há um rico vivendo na sua riqueza, e a sua porta, não do lado de fora, a sua porta, um homem sofrendo, querendo comer as migalhas da mesa daquele homem. A dor daquele homem, irmãos, estava visível ao rico. E aqui, da mesma forma que o texto mostra que a vida do rico era contínua, ele era rico e sempre foi rico e sempre viveu nessa vida de festas, de regozijo, de alegria, de satisfação, de comilança. O texto vai mostrar que Lázaro também vivia uma vida inteira de doença. Não foi um momento específico da vida de Lázaro que ele adoece e agora precisa de ajuda e vai para a porta daquele homem. O texto mostra que ele vivia naquele local, irmãos. Não era somente um dia ruim, era uma situação constante. E o desejo daquele homem, irmãos, não era participar do banquete que estava do outro lado da porta. Ele só queria as migalhas. O desejo dele era humilde. Ele só queria satisfazer a sua fome. E o texto mostra, irmãos, que ninguém naquela casa, nem o rico, a não ser os cães, eram os únicos que se aproximaram daquele homem. Irmãos, percebam que a reação dos animais e não do homem naquela casa. Os animais se aproximaram daquele homem doente, mas o homem rico não se aproximou. Olha que terrível, o texto faz questão de dizer que até os animais se compadeceram daquele homem. Irmãos, percebam, Jesus não acusa aquele homem de violência, mas de indiferença constante. Aquele homem não violentou, não há uma violência explícita aqui, mas a vida confortável daquele homem o impede de ajudar, de ter amor pela vida daquele que estava à sua porta. E aqui eu repito mais uma vez, a surdez espiritual, ou não ouvir a palavra, aparece na vida antes de aparecer no discurso. Aquele homem rico não precisou dizer nada, as suas atitudes falam por si mesmo. E aqui nós podemos ver a doutrina da depravação total, por exemplo, revelada no coração e na vida desse homem. O problema do rico, irmãos, não é falta de informação, não é falta de dinheiro, mas é um coração inclinado a si mesmo, aos seus próprios desejos. Mesmo diante da revelação de Deus, ele chama Abraão de pai, Abraão chama de filho, ele conhece, teoricamente, a palavra de Deus. O problema não é ignorância. A Escritura, irmãos, nos ensina que o pecado afeta os nossos desejos, as nossas prioridades, os nossos afetos. Não apenas atos isolados da nossa vida, mas o nosso coração e aí então as nossas atitudes. Por isso, irmãos, a nossa vida diária vai revelar se a palavra de Deus está governando o nosso coração ou sendo silenciosamente rejeitada pelo pecado do nosso coração. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma ilustração rápida e eu fiquei, confesso que constrangido e pensativo se traria ou não, mas quem está nas redes sociais não conseguiu não ver isso, creio eu. Nós não assistimos o Big Brother Brasil. Eu nem ia falar o nome do programa, porque não é necessário. Mas houve um fato que está em todas as redes sociais, de um ator que foi fazer ou participar desse programa e durante uma prova, ele entra em convulsão e começa a se debater. E fica alguns minutos se debatendo e convulsionando, e todo mundo desesperado, mas ninguém vai ajudar aquele homem. Ninguém quis sair da sua posição, ninguém quis descer do seu palanque, do seu púlpito, não sei como que chama aqueles lugares, porque era uma prova para ver quem vai ganhar dinheiro, creio eu, ou um prêmio.
Percebam que ninguém quis abrir mão daquilo que para eles é prioridade para ajudar alguém que eles estão vendo que está sofrendo. E aqui, irmãos, é a mesma coisa que nós estamos vendo. Não é falta de conhecimento, irmãos. Em pleno século 21, quem não sabe que quando nós vemos alguém sofrendo, nós devemos ajudar? Porque penso eu que se ali estão pessoas participando de um programa que vai dar a eles um prêmio em dinheiro, quer dizer que eles precisam melhorar a vida deles. Estão ali querendo melhorar a vida deles. Mas eles estão vendo alguém que a vida está em risco e eles não fazem nada. Percebam como o coração do homem é depravado ao ponto de pensar somente nele mesmo, enquanto tem um homem sofrendo diante dos olhos deles. Irmãos, não se trata de falta de informação. Provavelmente durante a fase do colégio, faculdade, na empresa em que aquelas pessoas trabalham, há cursos de primeiros socorros, mostrando que há necessidade de acudir a alguém que está doente, ou passando por um problema na sua frente, mas ninguém, irmãos, ninguém foi ajudar, porque se alguém descesse para ajudar, ele perderia a oportunidade de ganhar o dinheiro no final da prova. Irmãos, essa cena revela a maldade, a crueldade explícita do coração do homem através da prioridade. Irmãos, não houve discurso. Ou na verdade pode até ter havido alguém se manifestando, pedindo ajuda, mas ninguém ajudando de fato. Percebem, irmãos, como que as nossas ações revelam o nosso coração? As nossas ações revelam quem comanda o nosso coração? Percebam, não há discurso, apenas escolha. E a escolha revela a quem estamos ouvindo. É exatamente isso que Jesus expõe aqui em Lucas. O rico não maltrata Lázaro, ele apenas ignora. Continua vivendo a sua vida, enquanto alguém que está à sua porta sofre. A ausência de colocar ou de entender a palavra de Deus, de escutar a palavra de Deus. Por isso, algumas aplicações rápidas. Se alguém se considera religioso, mas vive acomodado, a palavra de Deus para nós é: Deus não avalia a sua fé pelo seu vocabulário. Ele avalia a sua fé pela forma como você vive a sua fé. É possível que você conheça a linguagem certa, saiba se vestir, mas o seu coração está fechado. E não é o Senhor que governa a sua vida, é você mesmo. Então a pergunta que o texto agora nos impõe é: não é no que você crê, mas é como você prova aquilo que você crê. A sua rotina mostra que você está ouvindo a palavra de Deus, ou que você está vivendo governado pela depravação do seu coração. Uma palavra para quem adia a obediência em nome do conforto. Ignorar a palavra raramente começa com rebeldia aberta. Ninguém ignora a palavra de forma aberta, rebelde. Geralmente, ignorar a palavra ou não ouvir a palavra começa com um conforto contínuo. Eu não vou ler a Bíblia hoje, afinal estou cansado. Ou mais tarde eu leio. Ou o Senhor entende. Hoje um dia foi cansativo, hoje foi correria demais, e agora eu estou deitado, eu preciso dormir, que eu tenho que trabalhar amanhã. Perceba como que o conforto, ou a busca pelo conforto, vai nos afastando da palavra de Deus. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou ter o meu momento devocional com Deus. E aí aquilo que é normal no nosso dia a dia nos afasta da palavra de Deus. Por isso o texto nos chama a investigar agora. O tempo é agora. Antes que a indiferença e que o conforto vire a nossa identidade. Porque aí eu nunca mais li, nunca mais orei, nunca mais tive uma vida devocional com Deus. Porque sempre eu estou na correria, sempre eu estou cansado, sempre não sobra tempo. Irmãos, para quem não se considera ainda parte da família na fé, mas vive perto de alguém que é crente ou vive perto da palavra de Deus,
Esse texto é especialmente sério, justamente porque viver próximo da palavra e não ser transformado por ela é muito perigoso. Perceba, irmãos, o rico conhece Abraão, Moisés, os profetas, a linguagem. Só que o conhecimento não gerou nele o que? Submissão. Ele teve acesso à palavra, ele chama Abraão de pai, repito. E quanto maior é o acesso que nós temos à palavra de Deus, quanto maior é o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, maior é a responsabilidade que nós temos diante de Deus. E para nós, como corpo do Senhor, irmãos, Lázaro à porta não é um acidente narrativo. É o Senhor nos ensinando que nós devemos olhar para aqueles que têm necessidade diante de nós. A igreja deve olhar para si mesma e perceber aqueles que precisam ser ajudados. Não para conquistarmos, irmãos, a salvação, não para sermos bem vistos, mas porque essa é a boa obra preparada para a igreja, para que ela ande nela. Para revelar se a palavra foi ouvida, ajudando aqueles que precisam. Uma igreja pode ter uma excelente doutrina, corretamente ensinada, aplicada, e ainda falhar se não colocar em prática. E não perceber que aqueles que estão sofrendo e em dor, e os ajudá-los. Não somente financeiramente, mas espiritualmente, caminhando lado a lado, na doença, na saúde. Não adianta termos uma excelente doutrina e não colocarmos em prática. Mas, em segundo lugar, depois de Jesus mostrar como a vida presente revela se nós estamos ouvindo ou não a palavra de Deus, Jesus agora conduz o nosso olhar para o momento em que a resposta não mais pode ser mudada, dos versos 22 ao 26. Se em primeiro lugar nós devemos investigar se estamos ouvindo a palavra de Deus, investigar agora se estamos ouvindo a palavra de Deus, em segundo lugar, reconhecendo que a morte sela definitivamente a resposta que você dá à palavra de Deus. A morte fecha a porta, a morte encerra a oportunidade de responder a palavra agora. O texto agora muda de tom, de tempo e de ritmo. Se Lucas agora descreveu uma vida com rotina, com hábito, com repetição diária, de festa, de sofrimento, agora em poucos versos Lucas vai mostrar uma narrativa, encurtar essa narrativa e acelerar agora para um momento único, um fato inevitável. A morte é o ponto em que a conversa termina. A morte chega, irmãos. E quando ela chega, não é você mais que controla a cena. Na verdade, você não controlava antes, mas você participava ativamente antes. Mas agora a morte chega e não é você que conduz. É aqui que a urgência do nosso tema, ouça a palavra de Deus enquanto é tempo, se torna inevitável. Porque o nosso tempo, irmãos, não é infinito. Nós não sabemos o dia da nossa partida. O texto no grego faz questão de mostrar isso com a própria gramática, irmãos. Chega um momento em que tudo termina. O texto muda de cena, de ritmo, de tom, como eu havia dito. Agora, aquilo que era descrito como rotina é interrompido por um fato que não admite discussão. Não tem mais debate, não tem mais oportunidade. A morte chegou. E ela é introduzida como acontecimento e não como reflexão. Não é para refletirmos sobre a morte simplesmente, mas para termos certeza de que ela vai acontecer. Lucas apresenta a morte como algo certo. Não é simplesmente um convite para refletirmos sobre ela, irmãos. Não é um alerta prévio. Não é um espaço para reconsideração. É um fato. Irmãos, a morte do pobre é descrita como um consolo, não como continuidade de escolha. Lázaro, ele não toma iniciativa alguma após morrer. Ele é conduzido, levado, acolhido ao seio de Abraão. O texto então descreve o cuidado e o consolo sobre a vida dele. Não há mais decisão depois. Agora ele é conduzido para aquilo que ele viveu em vida. Viveu na dificuldade, na doença, mas morreu salvo. O destino agora é apresentado como resultado.
não como nova oportunidade. Não há nova oportunidade, irmãos, eis agora o tempo da salvação. Isaías vai nos dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando morrermos, irmãos, não há mais oportunidade. Irmãos, quando o texto ele fala do rico, o texto é direto: morreu e foi sepultado. Uma linguagem para inferno, tormento. Não há introdução, não houve enfeite, não houve transição suave. O texto mostra exatamente o que segue adiante. Isso mostra, irmãos, ou reforça aquilo que nós já dissemos. A morte não abre espaço para um novo tempo de resposta. Não há como, o rico morreu. Não houve oportunidade. Aquela ideia da igreja romana de que depois que a morte e a alma é levada ao purgatório e ali a alma passa por alguns processos para purgar os pecados, então talvez, só talvez, ela encontre descanso. Esse texto saiu da boca do próprio Cristo. E o próprio Cristo disse que depois da morte não há um estado intermediário. Salvação ou condenação. Descanso ou tormento eterno. O texto também, irmãos, não ensina salvação por obras, mas ensina a responsabilidade diante da revelação de Deus. A resposta à palavra de Deus dada em vida. A morte, como eu disse, não cria uma nova oportunidade para a resposta, apenas confirma aquela que já foi vivida durante a vida. E a própria estrutura do texto grego prova essa verdade. Antes, irmãos, de Jesus descrever os hábitos e a continuidade deles, antes acontecia isso. Agora Jesus descreve como eventos únicos e definitivos. Perceba, se antes o texto mostrava uma vida contínua, diária em festa, e uma vida diária em sofrimento, dia após dia, uma continuidade, agora após a morte não, é um evento único. Tormento, consolo. Céu, inferno. Irmãos, mesmo com a morte nos mostra então, na verdade, que o tempo de ouvir a palavra de Deus e responder acabou. O que vem depois já não está na nossa escolha. Só revela aquilo que nós vivemos em vida. É isso que nós vimos. Então nós devemos admitir que depois da morte o estado ele é irreversível. A morte, então, ela não apenas encerra o tempo de estadia de cada um de nós nessa terra, mas ela fixa de forma definitiva a condição de cada homem diante de Deus. Então nós devemos admitir. Mas em segundo lugar, nós devemos também, ou antes de passarmos, para o segundo lugar, o segundo ponto, nós vemos aqui nesse pequeno bloco a doutrina que nós conhecemos muito bem do Sola Escritura. Perdão, não é do Sola Escritura, eu pulei para o terceiro ponto. Mas a doutrina do estado fixo após a morte e da urgência que nós temos dos meios de graça. Irmãos, o texto confirma a doutrina bíblica de que após a morte o estado do homem diante de Deus é fixo. Ele não é irreversível. A Escritura, irmãos, não apresenta o além como um novo tempo de arrependimento, irmãos. Mas ele confirma definitivamente a resposta que nós damos à palavra de Deus em vida. Por isso, irmãos, a fé, o arrependimento pertencem ao tempo presente. Enquanto a palavra de Deus é anunciada, você deve ouvir a palavra de Deus e respondê-la da forma certa, como Deus assim espera. Os meios de graça estão disponíveis. Oração, jejum, ceia, palavra de Deus. Irmãos, nós olhamos para a nossa vida, para o tempo presente hoje, e nós vemos inúmeros relatos nos jornais, nas redes sociais, nas mídias sociais, de pessoas que morrem subitamente.
em situações completamente comuns. Estava no caixa do supermercado, pagando a compra, morreu. Entrou no carro, irmãos, eu trabalhei em Juiz de Fora, eu sou de Minas, durante um período da minha vida, eu era atendente de supermercado. E isso me fez lembrar agora de uma pessoa, um jovem, na época eu tinha 20 anos. E a pessoa passou no meu caixa, devia ter uns 21 para 22 anos. Ele passou as compras, fez o pagamento, pegou as sacolas, colocou no carro. Irmãos, ele não andou 50 metros. E na direção do carro, ele infartou e morreu. O carro bateu num poste depois, tinha um córrego, ele quase cai. Mas você percebe como que a morte chega independente da idade? Chega o momento de encontrar com o Senhor, com o Salvador, independente da idade. E nós vemos esses relatos ao longo, e você deve conhecer pessoas que, ou familiares, ou famílias que passaram por isso, e pessoas que subitamente morreram. E nós costumamos dizer assim, do nada. Eu não estava bem, não estava doente, estava trabalhando, estava indo para casa. E alguém fala assim, nossa, ele tinha tantos planos, ele tinha que resolver isso, ele queria se mudar. Eu quero que você perceba, irmãos, que geralmente ninguém pensa, mas podemos, irmãos, não ter mais tempo. Nós sempre nos planejamos achando que temos mais tempo, que teremos mais tempo. Essas frases, irmãos, revelam algo profundamente humano. Nós vivemos como se o tempo nunca fosse acabar, ou como se o tempo estivesse sempre ao nosso lado, ou como se a vida fosse uma sucessão infinita de oportunidades adiadas, e nós sempre teremos tempo. Daqui a pouco eu resolvo. Depois eu me volto para Deus. Não, hoje eu não vou viver em santidade, não, mas amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Só que a morte, irmãos, nunca pede licença. Ela nunca bate na porta e se apresenta. Uma vez na internet eu ouvi um camarada dizer, um pastor, né? Se intitula pastor, dizer que uma hora alguém grita a senha. E a gente não sabe se a gente é o próximo da fila. Irmãos, a morte chega. Ela não negocia. Ela simplesmente chega. Algumas aplicações, irmãos, para quem esse texto então nos força a olhar para nós mesmos, sem atalhos, sem desvios. E para quem ainda não crê na palavra de Deus e não a ouve, esse texto então confronta a ilusão de que sempre vai haver uma nova oportunidade, sempre vai ter um novo tempo. O Evangelho, irmãos, não é curiosidade religiosa, mas chamado urgente. Arrependa-se dos seus pecados. Hoje é tempo de ouvir a palavra de Deus. Hoje é o tempo de responder a palavra de Deus. Não é depois. Pode não haver mais tempo. E você precisa responder agora a palavra de Deus. Irmãos, para quem já frequenta a igreja, mas vive adiando a obediência, para quem conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, lembre-se, o rico conhecia a linguagem da fé, ele chama Abraão de pai, mas a proximidade religiosa e a linguagem dele só revelava ou só tornava a situação dele ainda pior. Um desobediente contumaz. E a morte não vai perguntar para ele, irmãos. Ou a morte não perguntará para você quantos cultos você participou, quantos locais você cultuou, quantos sermões você ouviu, quantos louvores você cantou. Mas a palavra foi ouvida de forma transformadora? Para aquele que se sente fraco na fé, acomodado, ou está indiferente àquilo que se ouve, que se lê, o texto não retira a segurança da graça, irmãos. Não é por nossos méritos, é pela graça. Mas ele remove a nossa falsa tranquilidade, a nossa hipocrisia. A vida cristã, irmãos, não é neutra. Ignorar a palavra, negligenciar o próximo, endurecer o coração, não são detalhes inofensivos, irmãos. Eles nos afastam do Criador, do Salvador. Esse texto não nos chama ao desespero, irmãos, mas à graça enquanto há tempo. Se a morte sela definitivamente a resposta
A boa notícia, irmãos, é que Deus ainda fala hoje. Hebreus capítulo 1 vai dizer isso. Havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, pela palavra de Deus, e ela nos chama ao arrependimento hoje, irmãos. E arrependimento aqui não é só para aquele que ainda não encontrou o Senhor e que ainda não foi salvo. Arrependimento também é para nós que muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e não a colocamos em prática. Para nós que ouvimos a palavra de Deus com os ouvidos, mas não com o coração. Cristo, irmãos, entrou na história para que o juízo não fosse a última palavra. O destino do rico não é o destino de todos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus compartilhará da consolação de Lázaro. Jesus assume o lugar do condenado, sofre o juízo que merecíamos e ressuscita para garantir que a vida eterna seja dada aos que ouvem com fé e respondem com fé. Por isso, irmãos, ouça a palavra de Deus enquanto é tempo. Em terceiro lugar, submetendo-se ao que Deus já revelou, obedecendo pela palavra e não por sinais. Observe que o movimento, ou o terceiro movimento da narrativa agora é decisivo. Aqui Jesus abandona completamente a descrição do estado após a morte e agora o foco é outro. Lázaro vivendo consolado, em alegria, e o rico em tormentos. Aqui Jesus agora, ele vai mostrar ou vai focar na revelação. Que revelação? A palavra de Deus. A cena não avança no além, ela retoma e retorna com força total ao problema que estava presente desde o início. A escuta da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. É significativo que o texto termine não com fogo, não com tormento, não com distância, mas com uma conversa, um debate sobre ouvir. O clímax, irmãos, não é simplesmente escatológico, falando do porvir, da eternidade, do inferno, do céu, mas revelacional e ético. Submeta-se ao que Deus já revelou. Obedeça a palavra, pela palavra, não por sinais. Como? Aceitando que Jesus já falou de forma suficiente por meio da palavra. Agora o rico muda o foco do pedido. Mas o coração não muda, o problema é o mesmo. Dos versos 27 ao 31. Perceba que dos versos 22 e 23, dos 22 na verdade ao 26, nós não lemos, nós pulamos essa leitura. Do 22 ao 26, após morrerem, o diálogo ali é do pedido para saciar a sede do rico. E há toda essa conversa entre ele e Abraão explica que há um abismo, que quem quer passar de um lugar para o outro não pode, e agora a conversa muda. No verso 27, ele fala assim: pai, eu te imploro, já que não há ajuda para mim no meu estado, eu entendo, pai. Eu, como dizem os adolescentes, me lasquei, né? Não vivi a palavra, não ouvi a palavra e agora eu recebo o castigo merecido. Mas agora olha que piedoso esse homem. Esse homem pede a Abraão: Abraão, pai, te imploro, mande alguém à minha casa. Eu tenho 5 irmãos e eu não quero de forma nenhuma que eles venham para cá. Aqui é terrível. É terrível, eu não quero que eles venham para cá. O pedido era para que ele saciasse a sede do rico. E agora o rico: não, me esqueça. Eu já não tenho mais salvação, mas os meus irmãos vivos têm. Mande alguém, pai. Se alguém for ter com eles, eles ouvirão. Percebe, irmãos, ele muda o pedido, mas o problema no coração é o mesmo. Não adianta ele achar que é piedoso pedir pelos irmãos. O texto mostra que no fundo ele continua pensando do mesmo jeito. O que ele diz? Quando ele fala que se alguém vier dos mortos falar com a família dele, eles ouviriam. Ele também pressupõe que se alguém tivesse voltado e falado com ele, ele seria salvo. Perceba que não mudou o coração desse homem, apesar do discurso ter mudado. Ele para de pensar em si próprio, agora pensa nos seus familiares.
Olha que piedoso, irmãos, mas não. Ele está dizendo assim, olha, eu conheci toda a palavra de Deus, mas ela nunca foi suficiente. Mostra um sinal. Ressuscite alguém dos mortos e mande ter com a minha família. O texto mostra aqui no fundo, irmãos. Ele acredita que algo extraordinário é mais impactante do que a palavra de Deus revelada. E Jesus vai falar sobre isso. O pedido dele pressupõe que a palavra sozinha não é suficiente. A palavra que ele conheceu em vida não era suficiente. A palavra que você conhece, muitos vão dizer que não é suficiente. A lógica, irmãos, é clara. Ele pressupõe que somente uma intervenção milagrosa, externa, extraordinária, produziria arrependimento verdadeiro na vida dos seus familiares. Que a palavra por si só é fraca. Vocês acham, irmãos, que nós dizemos isso para alguém? Você teria coragem de dizer que a palavra de Deus não é suficiente? No discurso, não. Mas quando nós não lemos a palavra de Deus, quando nós não meditamos na palavra de Deus, quando nós negligenciamos a palavra de Deus, é isso que nós estamos dizendo para Deus. Senhor, a tua palavra não é suficiente. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não quero ler a sua palavra. Porque eu não quero meditar na sua palavra. Porque eu tenho tempo para tudo, menos para a sua palavra. Eu quero me divertir, Senhor. Eu quero buscar os meus desejos, Senhor. Olha, irmãos, o discurso é o mesmo. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus não é suficiente no discurso. Mas lembre-se do início, que Deus avalia o nosso comportamento, o nosso coração. E muitas vezes nós dizemos isso. A palavra de Deus não é suficiente porque nós não damos valor a ela. Irmãos, a palavra de Deus está disponível a nós, presente, acessível a nós. E o texto vai dizer que o tempo de ouvirmos essa palavra é agora. E perceba que o rico vai dizer, os meus irmãos têm tempo de ouvir, mas precisa que alguém vá lá. E não é qualquer pessoa. Esquece quem está vivo, manda quem está morto. Ou seja, a ordem para aquele homem é o sinal, é o extraordinário. A ordem, então, irmãos, aqui no texto, não é buscar algo novo, irmãos, mas é ouvir aquilo que já foi dito. Ficar com aquilo que já foi dito, irmãos. A palavra do Senhor é ela. É dela que precisamos. Não é de sinais. Não é de milagres, irmãos. Não é disso, irmãos. Os milagres não nos salvam, não nos trazem arrependimento. É a palavra, irmãos. O chamado, irmãos, não é buscar algo novo, mas é ouçam a palavra de Deus. A responsabilidade é clara. Deus não está desvendando ou trazendo uma nova luz, mas apontando para a sua palavra. Não é necessário sinais, irmãos, para crermos. Nós vivemos hoje um período no nosso país em que, se não tem manifestação de dons extraordinários, o segmento religioso é mal visto, nem a igreja. Eles dizem que nem são irmãos. Percebam, irmãos, olha o que Jesus vai dizer. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouçam-nos. Moisés e os profetas, palavra de Deus. Deus já falou. Essa expressão Moisés e os profetas resumem o quê? A Escritura do Antigo Testamento. Jesus não está minimizando o arrependimento, mas Ele está dizendo que o único meio pelo qual o homem pode ser salvo é através da palavra de Deus. Romanos capítulo 10 vai nos dizer isso. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O meio ordinário para a salvação e arrependimento é a palavra de Deus. Portanto, submeter-se à palavra de Deus não é buscarmos novidades espirituais, mas nos curvarmos humildemente ao que Deus já falou. O texto, ele sustenta exatamente isso. Deus age por meios, mas o meio normativo, palavra de Deus.
Em segundo lugar, reconhecendo que a exigência por sinais revela um coração resistente à palavra. Se ele pede sinais, ele está dizendo, como eu disse, que a palavra de Deus não é suficiente. Que para ele a palavra de Deus não basta. E mesmo depois de ouvir que a palavra é suficiente, o rico ainda insiste em pedir algo a mais. E isso não é o suficiente para nós. Isso não está certo para nós, irmãos. Para nós é a palavra. Se nós buscamos sinais, e sinais quer dizer que nós estamos dizendo que a palavra de Deus, ela é insuficiente. Nós estamos dizendo isso no discurso, como eu disse? Não. Nós estamos provando na prática que a palavra de Deus não nos basta se não tivermos sinais. Se eu não ver ninguém chorando, se eu não ver ninguém fazendo isso, se não houver aquilo, não teve culto. O culto foi muito frio. O culto foi horrível. O que é que teve? Exposição da palavra. Poxa, mas o que a gente quer? Não é pela palavra? Não é a palavra? A resposta final de Abraão, irmãos, encerra a discussão. Ele fala exatamente isso. Se não ouvem Moisés e os profetas, não ouvirão nem mesmo diante de alguém que ressuscite dos mortos. O texto vai afirmar uma incapacidade, não uma dificuldade. A linguagem que é usada aqui, irmãos, não fala sobre possibilidade reduzida, mas da impossibilidade real. Eles não vão se convencer nem mesmo se levantar alguém dos mortos, porque é a palavra de Deus que opera, é a palavra de Deus. Não sinais que vão produzir a escuta verdadeira, convencer, trazer arrependimento. A incredulidade não é intelectual, irmãos, é espiritual. Não é ignorância, mais uma vez, não é falta de prova. É ausência de crença e de se ouvir a palavra. É a resistência à palavra. Pedir algo além da palavra, então, não é uma fé madura, mas é uma rejeição da palavra revelada de Deus. E aqui, como eu já antecipei no ponto anterior, nós vemos aquele lema da Reforma Protestante, o sola scriptura, e também algo que nós cremos, que nós como presbiterianos professamos, o cessacionismo dos dons. Alguns dons cessaram, irmãos. O meio extraordinário, Deus falando extraordinariamente pode acontecer, mas é extraordinariamente. Ordinariamente o Senhor fala pela palavra. Deus salva pela palavra, se manifesta pela palavra, é adorado pela palavra, se comunica pela palavra. Alguns dons permanecem, mas os dons eles não trazem arrependimento. Jesus afirma que Deus já falou de modo suficiente por meio da palavra e que rejeita qualquer sinal, a não ser o sinal da palavra de Deus. A Escritura é um meio ordinário pelo qual Deus produz arrependimento, fé, e nenhum sinal substitui isso. Nenhum sinal substitui aquilo que Deus já falou com clareza. Então, buscar algo além da palavra não é fé madura. Buscar algo além da palavra não é experiência espiritual. Buscar algo além da palavra é resistência à palavra de Deus. É dizer para o Senhor, a sua palavra não basta, se não houver sinais que a provem. E é exatamente por isso que rejeitar a palavra é, em última instância, rejeitar o próprio Cristo. Concluindo, irmãos, ouça a palavra de Deus enquanto há tempo. Depois de percorrermos, irmãos, todo esse caminho, todo o caminho desse texto, há um ponto que precisa ficar bem claro à nossa mente. Eu vou chegar nele nessa conclusão. O juízo que é descrito aqui em Lucas 16, irmãos, ele é real. A morte vai chegar. E você, adolescente, jovem, idoso, encontrará com o Senhor. Nós encontraremos com Ele. O juízo pode ser sério, pode ser desastroso, sofrimento. O juízo pode ser, ou na verdade a morte pode ser um consolo. Para alguns ela pode ser juízo. Para alguns ela pode ser consolo. Juízo se você ouve a palavra de Deus e não se submete, e não reconhece, não investiga, não reconhece, não se submete. Se você não vive a palavra de Deus, pode ser juízo. Por isso, a conclusão desse sermão, irmãos, não pode somente
destacar essa advertência, ou terminar com essa advertência, mas com um convite. O tempo presente, irmãos, é o tempo da graça. Hoje, ainda dá tempo de você se arrepender, se você não crê em Cristo, crer em Jesus. Hoje ainda há tempo de você que ouve a palavra diariamente, mas não a ouve no sentido de colocá-la em prática e de vivê-la. A palavra ainda está sendo proclamada. Cristo ainda é anunciado como Salvador. Submeta-se a Ele, creia nele. O sentido correto de ouvir a palavra hoje não é conquistar mérito, frequentar os cultos, conhecer as palavras, o linguajar, o discurso, mas lançar-se em fé aos pés daquele que ouviu perfeitamente por nós e cumpriu toda a lei. O chamado final do texto, irmãos, é esse. Submeta-se, ouça a palavra com esperança verdadeira. Ouça a palavra de Deus enquanto há tempo. Ouça não como alguém que coleciona informação domingo após domingo, dia após dia, mas como alguém que se submete. Ouça não esperando sinais maravilhosos, mas confiando na palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Ouça, corra para Cristo, porque nele a palavra não te condena, mas te conduz à vida eterna. Ouça, irmãos, a palavra de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. E aqui eu repito, ouça. Corra para Cristo, porque nele não há condenação. Nele há consolo, alegria e uma vida eterna na presença do nosso Senhor. Ouça a palavra de Deus enquanto há tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida diante de nós, ó Pai. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos. Tudo aquilo que observamos, ó Deus, que se há verdade, ó Deus, e há revelação do Teu Espírito por meio da Tua palavra, Pai. Confirme, Deus, essa palavra em nosso coração. Revele, Deus, essa urgência, Deus, de ouvi-lo, ó Pai, no tempo presente, Pai. E que a forma como vivemos aqui revela se ouvimos de fato essa palavra ou não. Não diante dos homens, Pai, mas diante do Senhor. Quando estamos sozinhos, ó Pai, onde ninguém nos vê, não há discurso, ó Deus. Não há fala bonita, não há roupa, não há beleza. Que, ó Deus, convença o Senhor, porque o Senhor vê, ó Deus, o nosso coração. O Senhor enxerga o mais íntimo do nosso coração, como o salmista disse: se eu subir aos céus, se eu descer ao inferno, onde há que eu me esconda da Tua presença, ó Pai? O Senhor me enxerga, o Senhor me vê. O Senhor vê a hipocrisia, Deus, das minhas ações, ou o Senhor vê a fidelidade, Deus, da minha fé. Mas que diante dessa palavra, Pai, diante dessa palavra, eu seja confrontado, os meus irmãos, eu e meus irmãos, possamos nos avaliar, investigar a nossa vida, reconhecer, ó Deus, aquilo que precisamos reconhecer e nos submeter à Tua palavra, porque discurso nenhum, ó Pai, nos salvará. Discurso nenhum confirmará a nossa fé, a não ser a vida que vivemos diante do Senhor. Não aquilo que dissermos, ó Deus, não os nossos discursos, mas o nosso coração que vive a Tua palavra. Por isso confirma a Tua palavra em nosso coração. Desperta, Deus, a nossa vida diariamente para vivermos a Tua palavra, Pai. E vivermos, ó Deus, com alegria, não com pesar. Que o desejo do nosso coração seja, Deus, conhecê-lo, viver para o Senhor e não para nós mesmos. Que a depravação, ó Deus, do nosso coração, ela não domine sobre nós, ó Pai. Mas que a Tua palavra em Cristo domine, Deus, governe e direcione os nossos passos, as nossas ações, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso caminhar. E que na Tua palavra, Pai, estejamos alicerçados e que no dia da morte, Pai, só se confirme aquilo que vivemos aqui em vida, diante do Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.